Olá! Sabe aquela sensação de ter um argumento perfeito, com todos os fatos certinhos e mesmo assim a mensagem não chega? É uma frustração danada, né? Todo mundo já passou por isso. Hoje, a gente vai desvendar um sistema, testado e aprovado pelo tempo, para uma comunicação que não só informa, mas que de fato convence. Vamos lá! Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Por quê? Porque é uma ideia que foi super bem pesquisada, que é logicamente sólida, às vezes simplesmente não emplaca. A frustração é a mesma, seja numa apresentação no trabalho, na defesa de um caso, ou até numa conversa importante em casa. Então, o nosso instinto, na maioria das vezes, é achar um culpado específico. Ah, faltou emoção, ou então os dados não eram fortes o suficiente. A gente fica focado em consertar pecinhas isoladas, sabe? Como um mecânico tentando arrumar um motor super complexo só trocando uma engrenagem aqui e outra ali. Mas aqui que está o pulo do gato. O segredo não está nas peças individuais, está no jeito como elas se conectam. Persuasão não é uma coleção de truques, é um sistema poderoso e integrado, onde tudo precisa funcionar em perfeita harmonia. E é exatamente aí que mora o perigo da fragmentação. Quando a gente enxerga a lógica, a emoção e o jeito de falar como coisas separadas, a gente perde a força que elas têm juntas. É como ter todas as peças de um motor de Fórmula 1, mas não saber como montar para ele funcionar de verdade. E a solução para esse quebra-cabeça, olha que curioso, não é nada nova. Ela vem lá da Grécia Antiga, de um sistema de persuasão criado por ninguém menos que Aristóteles. É o que a gente chama das 5 partes da retórica. Basicamente, um mapa completo para a comunicação da afeto. E o mais fascinante é como essas partes se encaixam. Não pense nisso como uma lista de tarefas, mas sim como um fluxo, uma coisa levando a outra. Tudo começa com a invenção, que é a hora de descobrir seus argumentos. Depois vem a disposição, ou seja, organizar tudo numa estrutura que faça sentido. Em seguida, a elocução, que é a arte de escolher as palavras certas. Uma boa elocução facilita a memória, e uma memória bem treinada permite uma ação, a entrega final muito mais poderosa. Uma etapa constrói a outra. Para a gente ver esse sistema funcionando na prática, vamos analisar um caso bem sério. Uma advogada defendendo uma criança que ficou cega por negligência médica. Ela não vai usar um truque ou outro. Ela vai usar o sistema inteiro para construir um caso que seja impossível de ignorar. Primeiro, a invenção. A advogada mergulha de cabeça no caso, tipo uma detetive, para descobrir todos os ângulos possíveis. Ela encontra argumentos de logos, a parte lógica. Uma lei foi claramente violada e já existe um caso parecido que serve de exemplo. Ela identifica o pathos, a emoção, a história trágica da criança. E ela estabelece o ethos dela, sua credibilidade, lembrando que tem 20 anos de experiência nisso. Agora, a disposição, a hora de organizar os argumentos. E aqui a estrutura é genial. Ela começa com o exordium, um gancho emocional para prender a atenção do juiz logo de cara. Depois vem a narrativa, onde ela apresenta os fatos, de forma clara e direta. Em seguida, a confirmativo, com as provas. E, muito importante, ela inclui a refutatio, onde ela já antecipa e derruba os argumentos do outro lado. Para fechar, a peroratio, uma conclusão emocional que amarra tudo. O próximo passo é a elocução. A arte de escolher as palavras. Ela não diz simplesmente a criança ficou cega. Não, ela começa com um estilo quase poético, grandioso, para criar uma imagem forte na mente de quem ouve. Percebe como essa escolha de palavras já prepara o terreno para o impacto emocional? E então, o golpe de mestre. A pausa dramática, a mudança para um tom sério, direto. A palavra negligência cai como uma pedra. A escolha das palavras e do ritmo transforma um simples fato num momento de profundo impacto. Isso, na prática, é a elocução. Ok, o discurso está escrito, mas como garantir que a entrega seja perfeita, sem esquecer nada? Aí entra a memória. A advogada usa uma técnica chamada palácio mental. Ela associa cada parte do discurso a um objeto numa sala imaginária. A porta é a abertura, a mesa são os fatos. Essa técnica transforma a decoreba numa jornada mental. Fica quase impossível esquecer alguma coisa, mesmo sob pressão. E, finalmente, a ação. É aqui que o sistema todo ganha vida. É a performance. O jeito que ela entrega as palavras, o tom de voz, a postura confiante, os gestos calculados e o uso estratégico do silêncio, tudo isso transforma o roteiro numa apresentação que convence. A entrega dá poder a todo o trabalho que veio antes. E o resultado? O juiz foi convencido. Mas a vitória não veio de uma única frase genial ou de uma única prova. Foi o resultado do sistema funcionando de forma integrada. Cada fase, da descoberta dos argumentos até a entrega final, trabalhou em perfeita harmonia.
O caso se tornou lógico, emocionante e, no fim das contas, irrefutável. O sucesso da advogada não foi sorte. Aconteceu porque o sistema que ela usou se baseia em princípios fundamentais. Vamos entender as 3 regras que fazem essa integração ser tão poderosa e que a gente pode aplicar em qualquer situação. O primeiro princípio é a coerência. Tudo, absolutamente tudo, tem que apontar na mesma direção. No caso da advogada, desde a escolha dos argumentos lógicos até o tom de voz sério na hora de falar, tudo reforçava a mesma ideia. Uma injustiça grave aconteceu e precisa ser corrigida. Não pode ter nenhuma peça fora do lugar. O segundo é a interdependência. Isso aqui é crucial. Nenhuma parte funciona sozinha. Uma entrega fantástica, uma atuação de cinema, não consegue salvar argumentos fracos. Palavras bonitas não consertam a estrutura toda bagunçada. Pense numa corrente. A força dela é a força do seu elo mais fraco. E o terceiro princípio é o feedback. O sistema, na verdade, é um ciclo que se autocorrige. Por exemplo, ao praticar a entrega, a ação, a pessoa pode tropeçar numa frase. Isso mostra uma falha na memória. Mas por que a memória falhou? Talvez porque a frase original, lá na elocução, era complicada demais. Ou seja, praticar a última etapa ajuda a refinar todas as etapas anteriores. Então, por que se preocupar com um sistema tão antigo no nosso mundo de hoje que é tão acelerado? Porque ele nos dá um modelo para uma comunicação que não é só eficaz, mas também é ética. E essa diferença é fundamental. É muito importante a gente saber a diferença entre retórica e sofística. A sofística é a persuasão sem a verdade. É usar truques para convencer, mesmo que seja para manipular ou enganar. Já a retórica de Aristóteles, que é esse sistema que a gente viu, une a persuasão à verdade. O objetivo não é só ganhar discussão, mas apresentar a verdade do jeito mais eficaz e honesto possível. O objetivo final desse sistema é formar o comunicador completo. Alguém que tem argumentos sólidos, sem truques baratos, que é eficaz na prática, que consegue gerar mudança e, acima de tudo, que é eticamente responsável, usando o poder da persuasão com integridade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que for preciso apresentar uma ideia importante, a lição é não pensar só no que vai ser dito, mas em todo o sistema. Quais argumentos foram encontrados? Como eles foram organizados? Que palavras foram escolhidas? Como o fluxo foi memorizado? E, finalmente, como essa mensagem vai ser entregue? Se a próxima conversa importante fosse uma performance, todas as 5 partes foram ensaiadas? A preparação em todas essas áreas pode ser a diferença entre uma mensagem que é ouvida e uma que é simplesmente ignorada.